Numa festa com os amigos da minha esposa, tentei beijá-la enquanto dançávamos. Ela se afastou e disse, alto o suficiente para todos ouvirem, prefiro beijar meu cachorro do que você. Todos riram. E então ela completou, você nem chega aos meus padrões. Fica longe de mim. As risadas aumentaram. Eu sorri, fingindo que não doía, mas quando finalmente respondi, o salão ficou em silêncio. Algumas palavras machucam, mas as minhas cortaram mais fundo. História real aconteceu no mês passado, na cobertura do Natan. Eu e Sara estávamos casados há 4 anos, e as coisas já vinham estranhas fazia tempo. Ela sempre fora secretária, mas recentemente tinha virado chefe do departamento de marketing de uma grande empresa de tecnologia, e parecia envergonhada de estar comigo. Naquela noite, me fez trocar de camisa 3 vezes antes de sair. Essas pessoas vão achar que eu casei com alguém que compra no Target, disse. Tenho uma pequena marcenaria, ganho bem, decentemente, mas aparentemente não era o tipo certo de dinheiro pros amigos dela. Na festa, Sara me deixou sozinho logo que chegamos. Foi conversar com os colegas, rindo e bebendo, enquanto eu ficava parado no bar, assistindo, sentindo os olhares que me confundiam com algum garçom. Depois de 1 hora, começou uma música lenta. Achei que talvez pudéssemos ter um momento juntos, como antes. Fui até ela na pista. Estava com 3 colegas. Sorri, passei a mão em sua cintura e me inclinei para beijá-la. Ela se afastou bruscamente, empurrando-me, e disse alto, prefiro beijar meu cachorro do que você. As gargalhadas foram instantâneas. Eu congelei. Mas ela não parou. Você nem atende aos meus padrões, Jake. Fica longe de mim. O riso se espalhou. Mais gente virou para olhar. Senti o rosto queimar, mas mantive o sorriso, fingindo que era brincadeira, mesmo depois de ela me despedaçar diante de 50 pessoas. Fiquei parado no meio da pista, ouvindo as risadas ecoarem. Sara me olhava com aquele ar de superioridade que vinha aperfeiçoando há meses. Mas algo em mim quebrou. Não de tristeza, e sim de clareza. Sorri de novo, um sorriso calmo, real, diferente. Você tem razão, Sara, disse alto, para todos ouvirem. Eu não atendo aos seus padrões. Ela se assustou por eu não fugir. As risadas diminuíram. Mas deixa eu esclarecer uma coisa, para você e para todos aqui. Dei um passo à frente. A minha pequena marcenaria, essa que tanto te envergonha, faturou 3 milhões de dólares no ano passado. O silêncio foi imediato. Sara ficou pálida. Sabe quem paga a hipoteca da nossa casa? Perguntei. Eu. Quem comprou seu BMW? Eu. Quem pagou suas parcelas do empréstimo estudantil por 2 anos? Eu. Os rostos das amigas dela mudaram de diversão para choque. Uma delas, Jéssica, deu um passo para trás. Jake, cala a boca, sussurrou Sara, os dentes trincados. Por quê? Estou arruinando sua imagem? Tirei o celular do bolso. Tenho os extratos bancários aqui. Quer que eu mostre para todos como 70% das nossas despesas saem da minha conta? Isso é privado, ela gritou, tentando arrancar o celular da minha mão. Afastei-me com calma. Não. Isso é a verdade. A verdade que você esconde, porque tem vergonha de dizer que seu marido trabalha com as mãos, enquanto você finge ser uma executiva de elite. Natan apareceu entre as pessoas, desconfortável. Cara, talvez vocês devam conversar em particular. Olhei direto nos olhos dele. Em particular, como você e minha esposa vêm conversando nos últimos 3 meses. Sara empalideceu. Natan deu um passo para trás. Sim, eu sei, continuei, a voz ainda calma. Sei dos almoços. Das mensagens que vocês apagam. Sei que você disse a ela que merecia uma vida melhor, sem um carpinteiro medíocre. As pessoas começaram a cochichar. Uma delas me olhou com pena, outra com respeito. Sara tentou segurar meu braço. Jake, chega. A gente resolve isso em casa. Afastei-me. Não há nada para resolver, Sara. Há 4 anos eu te sustento. Te dei tudo, enquanto você me tratava como empregado. Aguentei seus comentários, seu desprezo. 2 semanas atrás, você disse que eu não podia ir ao jantar da sua empresa porque não sabia usar os talheres caros. No mês passado, me deixou esperando no carro por 3 horas enquanto jantava com seus colegas, porque tinha vergonha de ser vista comigo. As lágrimas começaram a cair, mas já não me afetavam. E hoje, você decidiu me humilhar diante de todos, achando que eu ia engolir calado como sempre. Jéssica, a amiga mais próxima, falou pela primeira vez, Sara, é verdade tudo isso? Sara não respondeu. Chorava com a cabeça baixa. A diferença entre você e eu, continuei, é que eu nunca precisei te diminuir para me sentir melhor. Nunca precisei te envergonhar para me sentir grande. Tirei um envelope do bolso, algo que eu já carregava há 1 semana, esperando o momento certo. Esses são os papéis do divórcio. Assinei há 3 dias. Sua cópia tá na mesa da cozinha. Ela levantou a cabeça, chocada. O quê? Você não pode fazer isso sem me consultar. Posso, sim. Aliás, meu advogado disse que tenho base para recuperar tudo que investi nas suas despesas pessoais. Natan tentou sair, mas parei-o com a voz. Natan, antes de ir, uma coisa, a Sara te contou que eu ganho 30 mil por ano, certo? Ele parou, mas não virou. A verdade é que ganho mais do que você. E diferente da sua herança, eu construí tudo com as minhas próprias mãos. Olhei para Sara uma última vez. O rosto vermelho, a máscara de perfeição destruída. Prefere beijar seu cachorro do que a mim, né? Repeti.
Pois não precisa se preocupar. Pode ficar com o cachorro. Eu fico com a minha dignidade. Algumas pessoas começaram a aplaudir, não todas, mas o bastante para ela entender que tinha perdido mais do que um marido naquela noite. Saí sentindo o peso de 4 anos se dissolver. Atrás de mim, ouvi Sarah gritar meu nome, mas não olhei para trás. Na porta, Jessica me alcançou. Jake, espera. Ela parecia sinceramente arrependida. Eu não sabia o que estava acontecendo. Sarah falava tão mal de você que a gente acreditava. Não é sua culpa, respondi. Mas talvez devêssemos nos perguntar em que mais ela mentiu. Peguei o elevador e desci. No carro, aquele que ela odiava por causa do pó de serragem no banco, desliguei o celular cheio de mensagens dela e dirigi até minha oficina. Quase meia-noite. Precisava estar ali, entre as ferramentas, o cheiro da madeira, as coisas reais que construí com minhas mãos. Sentei no banco de trabalho e soltei o ar que segurava há horas. Não chorei. Não senti tristeza, só alívio. O telefone vibrou. Uma nova mensagem, número desconhecido. Sou Marcos Shen. Estava na festa. Sou investidor de risco. Fiquei impressionado com sua honestidade. Podemos conversar sobre seu negócio. Sorri. Talvez humilhar-me tenha sido o maior erro de Sarah. Porque agora, sem o peso dela me puxando para baixo, eu podia finalmente voar. 3 dias depois, sentei no escritório do meu advogado, pronto para a próxima fase. Sarah não faz ideia do que está por vir. Ninguém faz. Mas em breve todos vão descobrir quem realmente tem padrões. Enquanto o advogado revisava os últimos documentos, eu observava a cidade pela janela. A chuva fina transformava as luzes em reflexos trêmulos sobre o vidro, e por um instante percebi como o silêncio podia ser libertador. Nenhum grito, nenhuma cobrança, nenhuma comparação. Só o som da caneta riscando o papel e o barulho distante dos carros lá embaixo. Jake, disse meu advogado, levantando os olhos. Assim que ela for notificada, o processo segue rápido. Você quer incluir a divisão dos bens? Balancei a cabeça. Não quero nada que me lembre dela. Só quero o que é meu, e a paz que ela tentou tirar. Ele assentiu, fechando a pasta. Quando saí do prédio, a chuva já tinha virado garoa. No caminho de volta para a oficina, pensei em como tudo começou, em como Sarah me olhava anos atrás, antes do orgulho engolir o amor. Eu construía móveis com o mesmo cuidado com que sonhava o futuro dela, achando que o suficiente seria amar, trabalhar e ser honesto. Mas o mundo dela queria brilho, status, aparência. E eu, só sabia ser real. Ao chegar, o cheiro de madeira e verniz me acolheu como um velho amigo. Acendi as luzes, liguei a música e comecei a trabalhar. As mãos, firmes, moviam-se com precisão sobre o carvalho. A cada corte, eu sentia algo ruim se desprendendo. Era como se cada pedaço de madeira que ganhava forma me devolvesse um pedaço de mim. 3 dias depois, encontrei Marcos Shen num café moderno no centro. Ele chegou pontual, com um sorriso cordial e um olhar avaliador. Jake, eu vi tudo. Aquilo foi brutal, mas autêntico. E autenticidade vende. Eu sorri, meio sem jeito. Ele continuou, quero investir na sua marcenaria. Podemos transformar o negócio em algo maior. Móveis sob medida, design artesanal, exportação. O mundo precisa de pessoas como você, que constroem o que acreditam. Assinei o contrato ali mesmo, sentindo o futuro se abrir diante de mim como uma porta recém-lixada, suave, sem ruído. As semanas seguintes foram intensas. Novos pedidos, novos clientes, novos sonhos. A oficina cresceu, contratei mais gente, e pela primeira vez em anos, acordar cedo tinha gosto de propósito. Às vezes, ainda pensava em Sarah, não com raiva, mas com uma estranha gratidão. Porque, sem ela me empurrando profundo, talvez eu nunca tivesse aprendido a nadar sozinho. Um mês depois, recebi um e-mail dela. O assunto dizia apenas, podemos conversar. Li e deixei sem resposta. À noite, sentei na varanda da nova sede da marcenaria, observando o entardecer pintar o céu de dourado. Peguei uma taça de vinho e ri baixo, lembrando das palavras dela, você não atende aos meus padrões. Ela tinha razão. Eu não atendia mesmo. Eu os superava. E naquela noite, com o cheiro de madeira e liberdade no ar, percebi que às vezes, perder alguém é apenas o jeito da vida dizer, agora é sua vez de viver à altura do que você merece. Algumas semanas se passaram, e a vida tomou um ritmo novo, mais leve, mais silencioso, mais meu. A marcenaria se transformou em algo que eu nunca imaginei. O nome, Hands e Heart, surgiu naturalmente, porque era isso que eu sempre coloquei em cada peça, mãos e coração. As encomendas não paravam de chegar e, com o investimento de Marcos, consegui abrir um site, contratar uma pequena equipe e transformar o que antes era só um sonho em algo sólido. Mas o sucesso não veio apenas em números. Ele veio nas manhãs em que eu abri a porta da oficina e senti o cheiro da madeira recém-cortada, o som suave das ferramentas, o sol entrando pelas janelas e iluminando as partículas no ar, um lembrete constante de que recomeços são feitos de poeira, paciência e persistência. Foi numa dessas manhãs que recebi uma visita inesperada. Um carro preto parou na frente da oficina. E, quando a porta se abriu, ela saiu. Sarah. Usava o mesmo perfume de antes, aquele que sempre me deixava tonto, e uma expressão que eu nunca tinha visto nela, vulnerabilidade. Jake, começou, hesitante. Posso falar com você? Cruzei os braços, encostado na bancada. Depende. É pra me humilhar de novo ou pra me agradecer por ter pagado seu BMW? Ela baixou os olhos. Não.
Eu só queria pedir desculpas. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Eu já não sentia raiva. Só uma distância irreversível, como se estivéssemos em margens opostas de um rio que já não dava para atravessar. Eu estraguei tudo, ela continuou. Achei que precisava de alguém melhor. Mais sofisticado. Mas o que eu precisava era de alguém real. E você foi o mais real que eu já tive. Parei de lixar a madeira. Você só percebeu isso agora que o seu mundo começou a ruir, não é? Ela respirou fundo, os olhos marejados. Nathan me deixou. Disse que não quer se envolver em escândalos. E a empresa me afastou por um tempo, dizem que é por causa da exposição, mas eu sei que é vergonha. Ficamos em silêncio por um instante. Lá fora, o vento batia nas árvores, fazendo as folhas dançarem. Sarah, disse, enfim, com voz calma. Você me ensinou uma coisa importante, o amor não é sobre ter alguém para mostrar para os outros. É sobre ter alguém que te enxerga quando o mundo não tá olhando. Ela chorou, baixinho. Eu entreguei um lenço e voltei ao que fazia. Não tenho raiva de você, acrescentei. Mas também não tenho mais espaço para você aqui. Ela assentiu, limpando o rosto. Eu só queria que você soubesse, que sinto muito. Eu sei, respondi. E, de verdade, espero que um dia você aprenda a não medir o valor das pessoas pelo brilho, mas pela alma. Ela foi embora devagar, sem olhar para trás. E, quando o som do carro se perdeu na estrada, percebi que aquele era o verdadeiro fim. Não o fim da história, mas o fim do peso que eu carregava. À noite, sentei na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. O celular vibrou. Marcos mandara uma mensagem: parabéns, Jake. Um designer de interiores famoso quer fechar parceria contigo. Sorri. Olhei para as minhas mãos, calejadas, firmes, reais. Entendi que, às vezes, a vida não tira coisas de você. Ela só abre espaço para algo maior. Naquela noite, o homem que foi humilhado na pista de dança não existia mais. No lugar dele, havia alguém renascido, feito de madeira, cicatrizes e dignidade. No lugar dele, havia alguém renascido, feito de madeira, cicatrizes e dignidade. E essa sensação não era apenas um bordão bonito que eu repetia para mim mesmo, era física, palpável. Eu podia apontar para minha pele e dizer onde a vergonha tinha sido substituída por calosidade de trabalho e onde a dúvida tinha sido substituída por uma linha firme de propósito. A cada móvel que saía da minha oficina eu sentia como se estivesse costurando de volta uma parte que fora arrancada. As encomendas aumentavam, mas não era só o dinheiro que vinha, era reconhecimento, era gente que apertava minha mão e olhava nos meus olhos como se enxergasse o valor do meu ofício sem pedir desculpas por isso. Marcos cumpriu a promessa. Ele trouxe capital, contatos, uma planilha que fazia minha cabeça doer no começo, e uma calma quase cirúrgica para cortar o que não servia. Abrimos uma pequena loja conceito num bairro de designers, era uma vitrine de concreto bruto e prateleiras iluminadas que contrastavam com o cheiro antigo do verniz. Chamamos a linha de Mãos e Coração, edição artesanal. Fizemos fotos profissionais, vídeos curtos com planos fechados nas minhas mãos trabalhando o carvalho, nas juntas que se encaixam como palavras num diálogo perfeito. As pessoas compartilharam. Um blog de design publicou uma matéria curta, o carpinteiro que devolve alma ao mobiliário. Pareceu exagerado, mas a surpresa era boa. Nem tudo era brilho. Para cada cliente que se apaixonava, havia um fornecedor que atrasava, uma madeira que rachava na hora do acabamento, um funcionário que levava dias para pegar o ritmo. A escala trouxe problemas logísticos, precisei aprender a delegar, e delegar doeu. Eu, que controlava cada corte, tive que confiar. Contratei o Rafael, um jovem que chegava sempre cedo, os olhos curiosos e as unhas encravadas de tentar transformar o mundo com ferramentas. Ensinei a ele como as peças pedem atenção, não só medida, mas compaixão. Rafael me trouxe paciência. Em troca, eu lhe dava técnica e a história de como, quando jovem, eu transformava restos de madeira em brinquedos para minha irmã. Ver a oficina cheia outra vez me lembrava que crescimento era também um ato de generosidade. As parcerias começaram a surgir. Um designer de interiores famoso, que antes havia me procurado timidamente por e-mail, veio visitar o ateliê. Ele entrou com o tipo de cuidado que você tem ao entrar numa casa que foi bem construída. Olhou, tocou, experimentou sentar nas cadeiras que eu havia projetado e, por fim, sorriu de um jeito que lavou um pouco do resto do ressentimento que eu ainda carregava. Tenho honestidade aqui, ele disse. Eu quero peças suas num projeto que vou expor na semana de design. O projeto virou vitrine, a vitrine virou encomendas internacionais, as encomendas internacionais me obrigaram a pensar além da cidade, a aceitar que minhas mãos podiam tocar lares em outros lugares, sem perder a raiz. E foi num desses projetos, num apartamento de linhas minimalistas e janelas altas, que eu a conheci. Ela entrou na loja carregando um tubo de desenhos e uma expressão difícil de decifrar entre curiosidade e ceticismo. Chamava-se Helena. Arquiteta, trabalhava com projetos de interiores residenciais e comerciais. Havia nela um equilíbrio que me lembrou o som das minhas ferramentas quando elas encontram o ponto certo, preciso e sereno. Não foi amor à primeira vista cinematográfica, foi uma admiração lenta, como o verniz que precisa secar para mostrar a cor verdadeira. Ela fazia perguntas técnicas, sobre junta, sobre polpa de material, sobre o tipo de colagem, e, por trás das perguntas, havia uma inteligência que me devolvia algo que não acontecia desde que Sarah deixou a cena, conversas sem artifício. Trabalhamos juntos num loft de um casal jovem. Helena queria uma estante que contasse uma história, uma peça que parecesse ter sido construída por alguém que coloca a alma em cada dobra. Passávamos tardes discutindo ângulos e acabamentos, rindo de explicações bobas e provando cafés que ela mesma trazia.
Eu apreciava como ela não tentava mudar a minha visão, apenas a complementava. À noite, depois de um dia intenso, ela ficava por mais tempo conversando sobre livros, música, as dores de crescer e a alegria de ver as ideias se tornarem concretas. Era fácil ser sincero com ela, era fácil ouvir sem fingir. Mas não foi uma jornada sem sombras. O sucesso atraiu olhares, alguns genuínos, outros famintos. Um dos primeiros erros que cometi de novo foi confiar demais em quem não merecia. Um sócio potencial, atraído pela rápida valorização do negócio, tentou empurrar a empresa para linhas de produção em massa que descaracterizavam o trabalho artesanal. Prometia lucros, relatórios bonitos e uma escalada financeira que me fariam, nas palavras dele, entrar para o clube. A proposta chegava com gráficos, com termos como scalability e unit economics. Pareciam feitiços. Eu, que tinha aprendido a construir com as mãos, tive que aprender a recusar com a mesma firmeza. Nunca houve um momento de espetáculo, foi uma conversa longa, tensa, onde precisei explicar para alguém do mercado que aquilo que eu fazia não era um produto fungível. Fiquei preocupado com investidores pulando fora, com contratos cancelados, com a mesa de reuniões virando arena, tive noites sem dormir, sentado no banco da oficina, respirando o ar que tinha o cheiro do trabalho que eu sabia respeitar. Foi aí que apareceu uma crise que me forçou a pensar diferente, a falência de um fornecedor que deixava meu estoque em risco. Madeira que eu havia prometido a um cliente demoraria meses para chegar. O cliente, pressionado, queria cancelar o pedido. Em vez de ceder ao pânico, propus uma solução artesanal, usar madeiras locais, um acabamento alternativo, um design levemente adaptado que mantinha a essência. Foi arriscado, aceitá-lo significava negociar preços e reputação. Mas a resposta do cliente foi o que sustentou minha fé, ele preferiu a peça mais honesta feita de forma diferente do que a reprodução industrial. Aprendi que integridade, quando traduzida em coragem, vira estratégia. Enquanto isso, Helena e eu nos aproximávamos em outro ritmo. Havia ternura em nossos silêncios e honestidade nas nossas falhas. Fomos gradualmente abrindo histórias do passado, perdas, medos, expectativas que a vida adolescente nem sempre realiza. Ela, filha única, contava sobre uma mãe que preferia segurança a riscos, eu, sobre uma infância onde o dinheiro era contado e o afeto era ensinado com medidas de madeira. Não fizemos promessas precipitadas. O que aconteceu foi mais simples e mais profundo. Eu, pela primeira vez desde aquele golpe público na cobertura, me permiti ser visto sem a necessidade de provar nada. Ela, por sua vez, gostou do homem que era mais recortado pelas experiências do que pela opinião dos outros. A fama trouxe convites para palestras e workshops, e eu me vi falando para pequenos públicos sobre artesanato, sobre finanças humildes que se transformam em negócios sólidos. Era estranho ouvir a própria voz recortar o ar enquanto eu contava que, anos antes, eu limpava a serragem com o avental manchado e acreditava que aquilo já bastava. Aprendi a celebrar os momentos, o primeiro funcionário com carteira assinada, a primeira linha de móveis que levou o nome da oficina para outra cidade, o primeiro prêmio de design regional que, mesmo modesto, simbolizava reconhecimento. Tudo isso sem perder a noção de que o essencial era o trabalho bem feito. O divórcio com Sarah foi uma formalidade que cortou os últimos laços com um capítulo que eu já havia enterrado. Não havia vingança nos meus atos, havia uma busca por justiça, por recuperar autonomia, por reconhecer o que era meu. As conversas com o advogado foram rápidas e, ao mesmo tempo, demoradas, havia papéis, números, acordos, e, entre uma cláusula e outra, eu senti que a vida estava me devolvendo a liberdade aos poucos. Liberdade não é ausência de dor, é a ausência de um peso que se arrastava na mochila. Quando tudo foi assinado, senti um descanso que não vinha com júbilo, mas com calma. Helena esteve comigo naquela tarde de papeladas. Ficou na sala de espera do cartório, lendo, e quando terminei, ela me abraçou sem perguntas. Do lado de fora, caminhamos sem pressa, compramos um pedaço de pizza e rimos de um filme ruim que passava no quiosque da esquina. A vida retomou seu tom cotidiano, e surreal, ao mesmo tempo. Com mais estabilidade, criei um programa de formação para jovens em situação de vulnerabilidade, mãos que transformam. Queria que os aprendizes não apenas aprendessem a serrar uma tábua, mas aprendessem o ofício de encontrar valor naquilo que fazem. Rafael se tornou responsável por esse setor. Ver aqueles jovens entrando sujos de incerteza e saindo com um olhar diferente foi talvez o melhor investimento que já fiz. A oficina, além de produtiva, virou escola. O impacto social me deu um novo sentido além do lucro, responsabilidade. Com o tempo, nas nossas noites, Helena e eu fomos construindo um cotidiano sem grandes espetáculos. Nos fins de semana, ela me acompanhava em feiras, eu mostrava protótipos, ela observava as reações, e juntos ajustávamos. Nossas conversas no carro, voltando para casa, eram planos que se mesclavam com pequenas concessões, um jantar com os pais dela, uma visita ao tio que ainda achava que carpinteiro era coisa do passado. Aprendi a ouvir a família dela sem sentir que precisava me justificar. A normalidade foi, para mim, a maior prova de amor. Ela me vê como sou, e eu vejo nela não um troféu social, mas uma parceira com quem divido cansaços e sonhos. Nem tudo foi perfeito. Tivemos discussões sobre prioridades, sobre o cuidado com o negócio, sobre a forma de conciliar o tempo. Em uma semana particularmente difícil, quando uma encomenda importante falhou por causa de um erro de produção, Helena ficou ao meu lado enquanto eu contatava o cliente e explicava rapidamente a situação. Em vez de me culpar, ela ajudou a encontrar uma solução, um acabamento alternativo, entrega parcial e um desconto que mostrasse boa vontade. Aquele gesto, prático, centrado, me fez entender que parceria não é só dividida em flores e jantares, mas também em mãos que resolvem o problema quando o barco balança. A notoriedade trouxe também momentos de vaidade alheia. Pessoas que outrora me menosprezaram agora buscavam uma selfie, um reconhecimento.
Senti um desconforto momentâneo, uma lembrança de Sarah me empurrando para trás. Mas eu já sabia pedir espaço, e, a cada recusa educada, a cada limite bem colocado, eu reconstituía os contornos do homem que havia decidido se manter íntegro. O tempo foi passando e Rendes e Hart ganhou uma pequena linha de móveis assinados que eram vendidos em lojas conceito. Apesar de ter expandido, mantivemos a oficina original como centro criativo, o lugar onde as ideias nasciam e onde os aprendizes aprendiam a respeitar fibras e nós. Era um equilíbrio guardado a unhas, exigia renúncias, escolhas difíceis e um cuidado quase paternal que eu não esperava ter. Algumas noites, olho para uma prateleira onde guardo um álbum de recortes, fotos de clientes satisfeitos, cartas agradecendo por móveis que viraram herança de família, mensagens emocionadas de gente que encontrou no design um refúgio. Ah, também, recortes da revista que me citou e alguns e-mails que um dia me pareceriam inalcançáveis. Releio as mensagens de Marcos, cheias de pragmatismo e elogio calculado, e sorrio. Ele foi o capital que acendeu o motor, mas eu fui o combustível persistente. Anos depois daquele incidente humilhante na cobertura, voltei a receber convites. Diferente de antes, agora eu escolhia quais aceitar. Fui jurado numa pequena competição regional, dei aulas numa universidade de design como convidado e até participei de uma mesa redonda sobre empreendedorismo artesanal. Num desses eventos, ergui a voz e falei sobre a dignidade do trabalho manual, sobre a importância de ensinar jovens a transformar matéria-prima em arte com responsabilidade. Quando terminei, aplaudiram. Não por vaidade, mas porque minha história ecoava em quem tinha duvidado de si mesmo. Vi olhos brilhando na plateia, e algo em mim se reconfirmou. A história que me feriu serviu de plataforma para outros se levantarem. Não me tornei um milionário solitário em um arranha-céu. Não era esse o objetivo desde o começo, o objetivo era construir uma vida que tivesse peso, sentido e futuro. Com Helena, dividimos a rotina, as responsabilidades e as pequenas alegrias. Não éramos um casal de romantismo exagerado, mas uma parceria real, onde se confessava medo e se festejava a vitória com o mesmo entusiasmo contido. Aprendi a celebrar vitórias pequenas, um projeto bem entregue, um contrato renovado, uma bolsa de estudos para um aprendiz promissor. E às vezes, quando entro sozinho na oficina ao cair da tarde, desligo as luzes e fico só com o som de um rádio tocando uma canção antiga, percebo que tudo que construí não é só madeira montada e parafusos apertados. É um mapa de escolhas. Um mapa marcado por lugares onde eu disse não a quem queria me diminuir, por momentos em que recusei mudanças fáceis para preservar a alma do meu trabalho, por dias em que preferi aprender a delegar a continuar sozinho e rachado. O peso que eu carregava quando saí da cobertura foi substituído por um outro tipo de peso, o de uma responsabilidade escolhida com amor. A vida, contraditoriamente, me trouxe paz no ruído do trabalho e me devolveu o sorriso nas mãos calejadas. Se alguém me perguntasse hoje, com a franqueza das coisas que não inventam histórias, eu diria, prefiro um título construído com honestidade a um status comprado com aplausos vazios. E, numa tarde qualquer, entre cheiros de cola e lascas de madeira, eu agradeço de olhos fechados por ter aprendido a lição do jeito mais duro, e, por isso, o mais verdadeiro.